Bom dia. Continuando as nossas reflexões sobre desmame noturno, essa noite nós tivemos um pouco mais de sono do que nos últimos dias, né? Raul dormiu 8h30 e foi bacana porque eu consegui botar ele para dormir sem mamar. Essa foi uma dica de uma amiga que conseguiu fazer o desmame do filho gradual e ela achou que ajudava começar a mostrar para o Raul que sono e mamar não estão necessariamente vinculados, né? Porque até hoje esse era o costume dele. Comigo, quase sempre ele dorme mamando. Com outras pessoas ele dorme tranquilo, de outras formas, né? No colo, sendo ninado, deitado. Comigo tem que ter mamar na história. E aí, essa noite ele aceitou, eu dei um mamar para ele, e aí, desde que eu cheguei do trabalho, eu fui começando a falar para ele: filho, olha, nos próximos dias nós vamos começar a introduzir algumas mudanças na nossa rotina, a mamãe vai começar a fazer algumas coisas diferentes, eu preciso que você ajude mamãe. E aí fui falando para ele: ó, essa noite você vai mamar antes de dormir, vai mamar tudo que você quiser mamar, o tempo que você quiser ficar mamando, você vai mamar. Quando você terminar de mamar, você não vai mais mamar antes de dormir, você só vai mamar depois que você dormir um pouco. E aí mamãe vai botar você para dormir e você vai dormir bastante, só lá na frente que a gente vai ver o mamar de novo. E aí fui falando isso com ele, né? Desde a hora que eu cheguei do trabalho às 5 horas até às 8h30, que foi a hora que finalmente ele dormiu, né? E aí aconteceu isso, eu percebo que ele tá com sono, porque ele já começa a ficar mais choroso, mais irritadiço. A gente fez, durante muito tempo, muitas tentativas de fixar o horário de dormida do Raul. Estudei sobre higiene do sono, né? Ouvi vários relatos, acompanhei várias mães, youtubers, mães de Instagram, profissionais, e a gente colocou em prática todas as dicas, todas as propostas, sugestões de estratégias, e enfim, com o Raul funcionou por um tempo e depois não funcionou mais, né? Então eu desisti de estabelecer um horário fixo para ele dormir, porque isso gera mais cansaço e ansiedade para mim do que me ajuda. Então, assim, se não tá me ajudando, eu jogo fora e eu vou buscar outra estratégia, outra alternativa. Então eu desisti de forçar o Raul a dormir num determinado horário. E agora, sim, ele dorme quase sempre entre 7h30 e 8h30. Algumas vezes ele dorme um pouco antes, raríssimas vezes. Só quando ele teve mesmo um dia muito agitado, tirou só uma soneca durante o dia. Outras vezes ele dorme um pouco depois disso e algumas poucas vezes ele dorme muito depois disso. São dias mais agitados, dias mais cheios de estímulo, e aí eu percebo que isso tem esse efeito, né? Porque isso tudo interfere no sono, a gente sabe, né? Mas aí o que ocorre é que eu desisti de estabelecer esse padrão, e aí agora eu fico observando ele, né? Eu dou a jantinha dele sempre ali por volta de 6h30, 7 horas, e fico observando. A gente tenta fazer brincadeiras mais leves. Quando ele começa a ficar mais chatinho, mais enjoadinho, pedindo mamar toda hora, eu já sei que ele precisa dormir. Então eu botei ele para dormir, dei um mamazão, ele realmente mamou mais do que ele costuma mamar. Acho que ele, né, entendeu que aquele mamar era o último mamar do dia. E depois eu coloquei ele no sling e coloquei uma musiquinha, né, algumas músicas, uns mantras indianos que a gente gosta de ouvir, que eu ouço desde que ele estava na barriga. E aí eu fui dançando com ele no sling. Aí acho que em coisa de 15 minutos ele adormeceu, eu consegui transferir ele para a cama com tranquilidade. Essa noite não foi uma noite barulhenta, mas algumas são. Isso eu sei que também atrapalha muito, né? Barulho de vizinhos, gritos, carros, buzinas. É difícil lidar com isso, porque não tem muito o que fazer, né? Mas enfim, aí ele acordou, ele dormiu 8h30, acordou 10h30, depois acordou novamente 1h30 da manhã, e depois acordou novamente 3h30 da manhã. Eu não tirei ainda o mamar noturno, então eu dei o mamar como eu sempre faço.
porque eu acho que uma coisa importante que também foi uma dica de uma das mães, uma das muitas mães que estão me assessorando nesse meu processo, é de não fazer vai e volta com a criança, sabe? Então, assim, eu não ia fazer experimentação com meu filho essa noite para depois voltar a dar uma mamar, porque isso confunde a criança e atrapalha muito o processo, né? Então, eu dei uma mamar para ele, porque ainda não é o dia da gente iniciar isso. E aí, depois desse mamar das 3h30, que eu tentei sair do quarto, e aí ele acordou de novo, eu acabei ficando pelo quarto dele mesmo até de manhã cedo, e aí aqueles mamás intermitentes a cada virada, né? Mas eu tô bem mais tranquila hoje. E assim, se o Raul acordasse 3 vezes por noite, com esse intervalo aí de 3 horas entre uma acordada e outra, eu provavelmente não estaria pensando em desmame noturno nesse momento. Eu conseguiria seguir com isso mais um tempo. Mas o fato é que esse não é o que ocorre sempre. E aí eu não consigo mais sustentar noites em que as acordadas são 6, 7, 8 vezes, né? E é isso. Tô trabalhando isso em mim, né? Porque a gente sabe que quando a gente luta muito para garantir uma amamentação e para proteger essa amamentação durante muitos meses, é difícil desapegar desse ideal. São muitas desconstruções que a gente tem que fazer em torno, né, da gente, da nossa relação com o bebê. Então, eu estou trabalhando essas desconstruções em mim e eu tenho certeza que vai ser bom pra gente. Então, vamos conversando, tá bom? Eu vou contando pra vocês.